Olá, querido e amado irmão, querida e amada irmã, sejam todos bem-vindos para esta quarta-feira, dia 8, 14ª semana do Tempo Comum. Hoje nós queremos meditar o Evangelho de Mateus 10, dos versículos 1 ao 7. É muito interessante, queridos e amados irmãos, esses versículos, porque eles nos trazem alguns aspectos importantes para nós entendermos o porquê de Jesus estar construindo esse caminho de milagres e prodígios. Primeiramente, pensamos na primeira parte do Evangelho, no chamado. Jesus não somente chama os discípulos para estar com ele, mas também Jesus capacita-os para que possa realizar os seus feitos, para que possa testemunhar o seu reino. Por isso vai dizer lá no início, no primeiro versículo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder de expulsar os espíritos maus, de curar todo tipo de doença e enfermidade. E depois nós vamos ver o nome dos apóstolos. E é interessante que o primeiro nome que vem dentro dessa lista é o nome de Pedro. Aqui já mostrando a liderança de Pedro, dentro da comunidade apostólica. Então aqui nós temos a sucessão apostólica já deixando bem nítido para nós, e é aquilo que nós temos hoje, Com a graça nós temos o Santo Padre, o Papa, que perpetua essa graça na Igreja de Cristo. Bom, e que interessante também que quando nós olhamos para os apóstolos, existe aqui uma diversidade, porque aqui nós temos um publicano, nós temos também um pescador, temos um zelota, Então é uma diversidade de dons, de carisma, de talentos, de culturas, de profissões, mas que existe apenas uma unidade. E essa unidade, quem dá é o próprio Cristo. Então, embora a diversidade aqui de dons, de carisma, de profissão, de cultura, de lugares de onde vinham, existe aqui o Cristo, que é o centro desse discipulado. Bom, e uma terceira parte, que é muito interessante nós pensarmos, é a missão que Jesus dá a cada um deles. E qual que é essa missão? De restabelecer a casa de Israel. Jesus fala primeiramente para eles não irem às terras pagãs, não falarem por enquanto para os pagãos, mas primeiramente voltar às ovelhas perdidas de Israel. Às vezes até é contraditório nós pensarmos isso. Nossa, por que Jesus não quer evangelizar aqueles que estão fora, Porque, queridos e amados irmãos, quando uma casa precisa ser restabelecida, restaurada, é necessário reafirmar o alicerce, reconstruir o alicerce desta casa. Se o alicerce não estiver fundamentado, se o alicerce ainda não estiver bom, do que adianta nós levantarmos uma casa em cima? Então é necessário, primeiramente, restaurar a casa de Israel, para que assim possa se espalhar para fora. No nosso caso, queridos e amados irmãos, quantas vezes a igreja tem que evangelizar a própria igreja, ou seja, nós que estamos dentro devemos primeiro nos converter para que nós possamos buscar aqueles que estão lá fora. Porque para dar o testemunho de Cristo, nós mesmos temos que ser essas testemunhas. Nós temos que ser testemunhas para o mundo lá fora. E muitas vezes, quando nós não estamos em consonância com a graça de Deus em nossa vida, nós não conseguimos transmitir. Por isso é necessário nós, primeiramente, voltarmos ao Senhor, voltar o nosso coração a Ele, fixar novamente o nosso olhar para Ele, para que assim nós possamos, lá fora, testemunhar a graça de Deus. Que nós possamos, neste dia, pedir à Virgem Maria que interceda por cada um de nós, que nos dê um coração semelhante a de seu Filho Jesus, para que assim nós possamos olhar as realidades, primeiramente com misericórdia, aceitar o chamado de Deus, e todas as vezes que nós pensarmos que não somos dignos ou que nós não podemos, lembrar que é Jesus quem chama, é Jesus quem capacita, e é por Ele que nós falaremos. Não é por nós mesmos, não é pelas nossas forças. Mesmo que nós tenhamos as nossas limitações, mesmo que nós tenhamos as nossas infidelidades,
que nós possamos voltar sempre para o Senhor, para o seu discipulado, e assim ser testemunhas do amor. Não seremos heróis, queridos e amados irmãos, não seremos perfeitos, seremos aqueles batalhadores que estarão sempre neste caminho para levar a graça de Deus da forma que nós somos, sempre buscando a santidade, é claro, mas testemunhando a graça e o amor de Deus, não dentro de um ideal inalcançável, mas dentro da realidade que Jesus nos chama. Por isso, que Maria Santíssima interceda por cada um de nós e que nos abençoe nessa semana para que nós permaneçamos firmes na fé. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.